no livro de Segundo Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo número 14. Segundo livro dos Reis, 14. Melhor, 13. É a mesma página do 14, mas é no 13. Segundo Reis, 13. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aí eu espero mais um pouquinho. Amém? Antes de nós lermos, olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, é a unção que faz a diferença. É a unção que faz a diferença. Amém? A unção faz toda a diferença. Segundo Reis 13, versículo 20 e 21 diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, viram uma dessas tropas e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Amém. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, no nome de Jesus, fala conosco. Ministra os nossos corações pela Tua palavra. Pai, que o meu eu não atrapalhe de forma alguma a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. O Senhor tem liberdade de falar com cada um aqui, Deus. E mostrar aos nossos corações que o que faz a diferença é a unção do Senhor. É a Tua unção que nos impacta, é a Tua unção, Pai, que faz brilhar os nossos olhos. É a Tua unção, ó Deus, que faz com que vejamos o dia diferente. É a Tua unção, Pai, que gera alegria em nossos corações. Pai, no nome de Jesus, ministra a Tua palavra aos nossos corações, com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amados, esse texto da palavra de Deus é um texto que impacta muito meu coração. Não é à toa que o meu filho se chama Eliseu. Para mim, Eliseu foi um profeta dos mais destacados, e o que mais me chamou a atenção na vida deste homem era a unção de Deus. Não desmerecendo os outros profetas, longe de mim isso, mas havia uma unção sobre a vida do Eliseu, do profeta Eliseu, que fazia diferença de outros profetas. E nós vamos ver um pouquinho dessa unção hoje. E eu gostaria de convidar você a buscar de Deus a unção que faz a diferença. Muitas vezes, infelizmente, nós, no dia a dia, na correria, nós vamos vivendo tempos hoje, onde vivemos no mesmismo, e está tudo bem, e nos acomodamos um pouco, e a unção de Deus não começa a fazer a diferença na minha vida como deveria fazer. Infelizmente, hoje nós vemos, ou deixamos Deus agir em algumas áreas, de acordo com aquilo que nós nos acomodamos, daquilo que convém às nossas vidas, mas nós vemos que muitas coisas que deveriam acontecer no reino de Deus, muitas situações que deveriam ser atacadas, deveriam ser impactadas pela unção do Espírito de Deus, não são. Porque a unção de Deus muitas vezes não está fazendo diferença na minha vida. E eu preciso dessa unção, amém? Agora, mais gostoso do que ver a unção de Deus fazendo diferença na minha vida, é perceber a unção de Deus que não sai da minha vida. Porque uma coisa, querido, muitas vezes quando a gente se converte, a gente fica todo feliz, cheio da unção, buscando levar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, evangelizar, falar de Jesus para outras pessoas, você vê a unção de Deus na nossa vida. Mas com o passar do tempo, muitas vezes, parece que o negócio vai esfriando, vai ficando assim um comodismo.
Uma vez eu vi um colega, né, um irmão da igreja falando algo que entristeceu meu coração. Chegaram assim uns jovens, uns juvenis que haviam acabado de se converter, aceitar Jesus, a ter uma experiência com Deus, e eles entraram na igreja pulando, gritando, louvando a Deus, e aquela unção, você via o mover de Deus nos corações. E aquele irmão que era um pouquinho já, tinha um tempo mais de igreja, né? Tinha alguns anos mais de caminhada, ele falou assim, estão assim porque se converteram agora, né? Mas vai passar o tempo, vai parar com tudo isso. Como se a unção de Deus, à medida que nós vamos ficando mais maduros na fé, ela tem que diminuir. Eu não entendo isso. Fala para o teu irmão, meu irmão, preserve a unção de Deus na sua vida. Não permita que as circunstâncias, ou ninguém, nem pessoas, nada, venha separar, venha tirar essa unção da sua vida. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto que demonstra, ele mostra a unção de Deus que foi preservada na vida. E é isso que mais me chama a atenção na vida do Eliseu. Porque não só ficou a unção de Deus na vida dele enquanto ele estava vivo, mas ficou preservada até nos seus ossos a unção de Deus. Imagina, querido, uma coisa é você orar por alguém e pedir, e eu não sei se nós temos visto isso constantemente, mas eu vejo que não tem sido algo muito visto, pessoas sendo ressuscitadas na oração, né? Eu acho que nós temos que orar mais por isso. Mas agora imagina só, é uma bênção, imagina você chegar num lugar, imagina um velório, e de repente chega alguém lá e vai começar a orar, e a pessoa se levanta, na unção de Deus, né, a delícia. Todo mundo vai ficar impactado, alguns com certeza vão correr de medo, né? Isso é normal. O cara vai ver o morto levantar e corre, né? Agora imagina, querido, nessa situação que no texto que nós lemos, Eliseu não estava mais vivo. Ele não fez uma oração. Nem a carne, nem o corpo dele estava lá. Havia apenas ossos. Mas a unção de Deus estava lá. A unção de Deus impregnou naqueles ossos, queridos. Foi preservada ali. E eu começo a imaginar a cena, porque eu já falei para vocês, e eu volto a repetir, eu gosto de imaginar as coisas. Agora imagina comigo. Imagina a situação. Aqueles homens ali, 2 homens que estavam para enterrar um terceiro, né? E vão carregando aquele terceiro. Naquela época, querido, eles não enterravam em caixão, não colocavam como nós fazemos hoje, eles jogavam lá, enterravam numa cova. Por isso que os ossos já estavam saindo sobre a terra, né? Eliseu já tinha sido enterrado há um bom tempo, estavam ali os ossos dele já, então já passava um tempo. E aí então, quando eles estavam para enterrar, talvez não soubessem que era a sepultura do Eliseu por ali, eles não sabiam nada disso, eles iam enterrar o morto, mas quando estavam vindo tropas, né, que estavam invadindo a terra, e eles viram aquelas tropas chegando, ficaram com medo. Agora imagina comigo a situação, por causa do medo, o que eles fazem para fugir? Eles jogam o corpo em qualquer vala, viram um buraco ali, jogaram o corpo do morto ali, do defunto, e saíram correndo. Agora imagina a cena, aqueles 2 jogam o morto e saem correndo, e dali a pouco o morto passa correndo por eles também. Né? Vamos, gente, vamos embora, vamos. O morto ganha na corrida dos caras. Imagina que situação bacana. De repente, né, aqueles 2 são 3 correndo já, não são mais 2. Porque a unção de Deus impactou aquele morto e ele reviveu. A unção de Deus faz a diferença. E nessa noite, querido, eu quero falar para você, se a unção de Deus não tem feito a diferença na sua vida, hoje vai mudar em nome de Jesus. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus quer fazer isso nas nossas vidas. A palavra de Deus nós vamos ver daqui a pouco, vamos ler. Deus busca pessoas, Deus procura pessoas quem Ele quer abençoar. E Deus quer achar eu e você, hoje, para ser bênção em nome de Jesus. Por que será que a unção de Deus, então, na vida de Eliseu foi impregnada? Por que será? O que aconteceu aonde a unção de Deus não dissipou, não fugiu, não acabou, não se diluiu? Ela ficou preservada. Vamos ver por quê. Abra comigo na sua Bíblia lá, no mesmo 2 Reis, só que nós vamos voltar lá no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Eu quero ler com você do versículo 1 ao 14. Amém? Achou aí? Segundo livro dos Reis, capítulo 2.
versículo 1 ao 14 diz assim: Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Eliseu, porém, disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Jericó. Ele, porém, disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Sim, eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe. E eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e dobrando-a feriu as águas, as quais se dividiram de uma a outra banda, e passaram ambos a pé enxuto. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja sobre mim dobrada a porção do teu espírito. Respondeu Elias: Coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou num do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não o viu mais. Pegou então nas suas vestes e as rasgou em duas partes. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, voltou e parou à beira do Jordão. Então, pegando a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram de uma a outra banda, e Eliseu passou. Amém? Queridos, aqui nós vemos a experiência de Eliseu com Deus. Não vou falar que foi a primeira experiência, porque como ele caminhava com o profeta Elias, com certeza ele deve ter tido outras experiências. Mas acredito que essa foi a experiência mais marcante. Foi a experiência que fez diferença em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Foi o momento onde ele teve mesmo a intimidade, onde a unção de Deus veio sobre a vida dele. E eu acho interessante, queridos, que na caminhada dele, e é isso que eu quero mostrar para você, a primeira atitude que os outros falavam, inclusive o Elias, o que ele falava para o Eliseu? Qual que era a frase? Fica aí. Né? Ó, eu vou em tal lugar, fica aqui, espera eu aqui. Espero não, eu vou com você. Aí quando ele começava a caminhar com ele, vinha uma galera e falava assim: Ih, rapaz, vou falar para você, hein? Hoje você vai ficar sem o seu senhor. Está sabendo disso? Sabia que hoje ele vai ser tomado? O Eliseu falava: Sei sim, mas não me incomoda não, fica quieto aí. Não vem juntar coisa na minha cabeça não, fica quieto aí. Dali a pouco chegava de novo o Elias e falava assim: Eliseu, agora eu vou para outro lugar, espera eu aqui, fica aqui. Não fico não. Assim como vive o Senhor e como vive a sua alma, eu vou com você. Aí chegava de novo aqueles homens dali do local, falavam: rapaz, olha, você está sabendo que hoje você vai ficar sozinho, né? O teu profeta lá, o teu Senhor vai ser tomado de você. Sei sim, mas calai-vos, não me incomoda não. Primeira atitude de Eliseu, quando ele vai receber a unção dele, ele é perseverante.
Fala para o teu irmão aí, meu irmão, perseverante. Seja perseverante. Em nome de Jesus. Agora imagina se na primeira palavra do Elias, primeira conversa, ele fala assim, Eliseu, fica aqui. E Eliseu falasse, tá bom, eu fico aqui. O que você acha que ia acontecer? Será que ele ia receber a porção dobrada da unção de Deus? Será que ele ia receber aquela porção que ele tanto buscava, a unção que faz a diferença? Não ia. Ele ia deixar a coisa passar. Imagina se ele desse ouvidos à voz daqueles homens que estavam ao redor, e a cada momento que ele partia, alguém falava assim, ih, cara, hoje não vai dar certo para você não, você vai perder. Imagina se ele ficasse com a cabeça triste, falasse assim, é verdade, é melhor eu abandonar, na próxima eu já não vou mais. Ele não ia receber. Mas Eliseu foi perseverante. Você tem sido perseverante, meu irmão? Você tem sido perseverante? Você tem perseverado? Você tem buscado de verdade a vontade de Deus sobre a sua vida? A unção que faz a diferença? Ou você tem vindo à igreja porque faz parte da sua história, da sua família? É um hábito, né? É gostoso, eu conheço o pessoal, é bacana. Você tem perseverado? Se nós olharmos na palavra de Deus, queridos, não só nesse momento, mas no Novo Testamento, os grandes homens que foram abençoados, pessoas que foram resgatadas e abençoadas, foram porque perseveraram. Vamos lembrar de algumas delas? Só de cabeça? Vamos lembrar do cego de Jericó. Quem lembra do cego de Jericó? Se olhar o cego de Jericó, o carinha sentado à beira do caminho, cego, né, tinha uma capa, que é o que o texto diz, era mendigo, estava ali maltrapilho, não tinha nada. E é interessante que nem cachorro ele tinha. Porque se você olhar um mendigo, todo mendigo tem um cachorro. Pode olhar. Tem ou não tem? Olha na rua aí, se você não olha um mendigo, não tem um cachorrinho que vai acompanhando ele. Tem? Tem sim. Esse cego nenhum não tinha, pelo menos não fala. Não fala do cachorro. E diz que aquele cego estava sentado à beira do caminho. À beira do caminho, sentadinho, pedindo uma esmola, porque naquela época ele tinha sobreviver dessa forma, ele não tinha outra forma. Ele não trabalhava, ele era julgado, era tido como um imundo, como pecador por causa da sua deficiência. Aí quando de repente vai passando uma multidão, e ele começa a ouvir. Porque não sei se você sabe, querido, o cego, a pessoa que tem deficiência na visão, ele amplia os outros sentidos. E como ele tem deficiência num sentido, os outros dele ficam aguçados. Então o som, o tato, o paladar, ele tem muito aguçado. E de repente, no meio daquela multidão que passava, ele começou a ouvir que alguém estava junto, e esse junto era alguém chamado Jesus. E de repente esse alguém chamado Jesus estava fazendo milagres, sinais e maravilhas. E ele vai percebendo, e de repente ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E é engraçado que, assim como aconteceu com Eliseu, né? A multidão olha para ele e fala o que para ele? Fica quieto, rapaz. Você acha que o cara vai dar atenção para você? Fica quieto, atrapalha não. Aí aquele cego olha, sem ver, e grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o povo continua falando, para rapaz, para, tem muita gente aqui, ó, a multidão, ele não vai nem dar atenção para você, né? Fica quieto aí, está atrapalhando. E ele persevera, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É a palavra de Deus que Jesus ouve aquele clamor lá atrás. E Jesus para. E Jesus fala assim, quem está gritando aí, hein? Traz ele aqui. Traz o menino aqui. E quando ele chega, Jesus fala assim, o que você quer que eu faça? Quero ver, Senhor. Eu quero ver. Então seja conforme a sua palavra, você vai ver. E aquele menino é restabelecido na sua visão. E saiu saltando, glorificando a Deus. Fala para o teu irmão, meu irmão, se você clamar, pode falar aí, Jesus vai parar por você. Mas você tem que perseverar. Olha só. Se você não perseverar, querido, se você primeiro obstáculo, na primeira luta, na primeira divergência,
O primeiro momento que alguém falar assim, para, e você parar, você vai perder. Vai perder. Por isso que não pode parar. Se aumentar o obstáculo, vai lá, enfrenta e vai de frente, vamos ver, eu vou até o fim, porque eu creio que Deus tem uma unção para a minha vida, em nome de Jesus. E se Ele tem para mim, Ele tem para você, amém? Porque eu não sou melhor que você. Amém? Deus está com a mão aberta para te abençoar. Em nome de Jesus. Seja perseverante. Não desista. Eu lembro de uma historinha, falando da mão de Deus, né? Não sei se vocês conhecem essa história. Diz que uma vez o pai foi com o filho na casa de um parente. E toda vez que o pai ia com esse filho ficava pedindo as coisas. Sabe a história? Ficava pedindo, para mim assim, ó, faz assim. Quem sabe a história faz assim para mim, assim, porque estou contando pela segunda vez. Né? Agora quem não sabe, deixa quieto. E aí, então, esse menino chegava na casa dos parentes e ficava pedindo, pai, eu quero tal coisa, o pai, não sei o quê. E o pai ficava envergonhado. E um dia, quando estava indo para a casa do parente, o pai falou assim, filho, se você pedir, você vai apanhar. Vou te dar uma surra, moleque, você vai ver. Não me peça nada. Aí o menino ficou meio assim, né? Tá bom, né? Mas não peça nada, nada. Se você vê o doce na mesa, bala, chocolate, não peça nada. Se alguém te oferecer, você pega. Aí é educado, né? Tudo bem? Aí acertou com o filho ali e tal, beleza. Chegou na casa do tio lá e tal, e tinha lá um baleiro, assim, daqueles grandão, né? Casa de tio, de vó, então, melhor ainda, né? Casa de vó que tem isso, né? Aquele baleirão, assim, cheio de doce e tal. Aí ele chegou e ele já bateu os olhos, né? Olhou para aquele baleiro e falou, é meu, né? Mas não, né, havia um acordo, não podia pedir. Aí chegou ali, né, ficou quietinho, o baleiro bem no meio da mesa, assim, e eles conversando e tal, e ele de olho no baleiro, né, esperando, querendo pedir, mas não pedia. Aí, de repente, o tio percebeu e falou assim, filho, pega aí, pega a bala aí. Ele ficou olhando, falou, não, quero não. Aí o tio olhou, não, pega aí, pega, pode pegar. O tio comprou, é para você mesmo, pode comprar, pega aí para pegar. Não, quero não, tio. E aí, nisso, o pai do menino começou a ficar incomodado, né? Falou, agora vai ficar chato também, né? Agora o moleque não vai pegar, que falta de educação é essa, né? Pega logo, moleque, né? E aí o tio ficava insistindo, pega aí. Não, tio, não. Aí o tio pegou e falou, peraí. Foi lá, abriu o baleiro, pegou, né? Abre a mão aí. Colocou na mão do menino. O menino ficou todo contente, né? E saiu da casa do tio, foi embora. No meio do caminho, o pai olhou e falou assim, ô fulano. Falou pro filho dele, né? Coisa feia, rapaz. Teu tio falou várias vezes você pegar, e você não pegava. Eu sei que eu falei que você não podia pedir, mas eu falei que se oferecesse, podia pegar. Né? Por que você não pegou? Falou, pai, olha para a minha mão. Agora olha para a mão do tio. Qual que é maior? Né? Melhor a mão dele pegar do que a minha, pai. Né? A hora que ele pegou com a mão dele, eu saí no lucro. Né? Eu ia pegar com a minha mão cabe 5, 6 balinhas, a dele cabe umas 20. Fiquei esperando, a hora que ele pegou, né? Então, querido, a mão de Deus é maior do que a nossa. A mão de Deus é muito maior do que a minha, do que a sua. Então, não perca a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Amém? Não perde a oportunidade, não. Seja perseverante. A mão de Deus é maior. E Ele vai abençoar. Ele vai derramar sobre a sua vida. Mas para isso tem que perseverar. Você tem que desejar. Você tem que dar passos de fé, crendo que vai acontecer. É assim que funciona. Foi assim que Eliseu entendeu. Foi assim que Eliseu fez diferença e a unção veio sobre a vida dele. Porque ele perseverou. Amém? Segundo, vamos lá para o texto. Além da perseverança, uma outra atitude de Eliseu que me chama a atenção é o pedido dele. Vamos lá para o pedido de Eliseu? Olha o pedido que ele faz para Elias. Quando Elias chega para ele e fala assim, pede, lá no versículo 9, né? Havendo eles passado,
Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Pede o que você quer que eu faça. Agora eu quero jogar isso para você, meu irmão. Se Deus colocasse para você hoje, para cada um de nós aqui, Jesus fez muito essa pergunta, perguntou para o cego, né? O que você quer que eu faça? Mesmo ele vendo que o cego era cego, né? Às vezes tem pergunta que Jesus faz e fala assim, mas que pergunta é essa, né? Está na cara, literalmente, né? O cara é cego, está na cara. Vai falar o que você quer que eu faça? Mas não é isso. Existe uma segunda intenção nessa pergunta. Pensa um pouquinho agora você. Se Deus perguntasse para você, e Ele vai perguntar hoje, o que você quer que eu faça? Qual seria a sua resposta? Qual seria o seu pedido de hoje? O que você desejaria e colocaria diante do Senhor? É isso aí que eu quero isso. Né? Qual seria a resposta? E o pedido de Eliseu, ele tem uma diferença, não sei qual foi o seu pedido. E eu não vou pedir para você revelar, e nem para levantar a sua mão também não. Mas eu vou fazer uma colocação aqui. Não sei você. Vamos pensar. O seu pedido. Pensou no seu pedido? O que você pediria? Pensou ou não pensou? Deixa eu perguntar para você. Não me responda. É só para você pensar. Tudo bem? O seu pedido tem a ver com coisa pessoal sua? Problemas particulares? Problema na família, situação de casa, alguma coisa, lazer? Ou tem a ver com o reino de Deus? Só pensa. Você não me responde. É interessante que o pedido do Eliseu não tem nada a ver com coisas particulares dele. Você viu o que ele pede? Imagina, ele fala assim, pede o que você quiser, o que você quer? Ele fala assim, eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Em outras palavras, Eliseu está falando assim, se o Senhor trabalha bastante, eu quero trabalhar dobrado. Se Deus está usando o Senhor para abençoar outras vidas, eu quero ser abençoado muito mais, eu quero abençoar muito mais gente. Se Deus está te usando para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para levar a palavra, para discipular, para evangelizar, eu quero fazer isso dobrado. Ele não pensou nele. Ele pensou no reino de Deus. A unção que faz a diferença é quando eu deixo de olhar para mim mesmo e começo a olhar para o reino de Deus. Quando eu entendo que Deus vai agir, que as coisas vão ser acrescentadas. É por isso que Jesus fala, em primeiro lugar, buscar o quê? O quê? O reino de Deus. Isso é princípio, irmão. Amém? É princípio. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus, porque daí o que acontece? As demais coisas, e essas demais, muitas vezes vão ser alguns pedidos que nós pensamos, essas demais coisas que você pensou, imaginou, essas sim serão acrescentadas. E é engraçado que a palavra de Deus diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele o quê? Satisfará o desejo do seu coração. A partir do momento que você agrada o coração de Deus, querido, a partir do momento que você impacta o coração do Pai, automaticamente Ele tem prazer, Ele tem maior alegria em fazer o teu desejo, fazer com que aquele pedido, aquele desejo lá atrás, aquele sonho seja realizado. É o que diz a palavra de Deus, não estou inventando. Amém? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus busca pessoas. Olha comigo lá, vamos para... Segura esse texto aí um pouquinho. Eu quero que você volte comigo. Volte não, vá para frente um pouquinho, lá em 2 Crônicas. Segundo livro dos Crônicas. Capítulo 16. Só quero te mostrar esse texto. Segundo Crônicas 16, versículo 9. Primeira parte do versículo. Se alguém tiver dificuldade aí, 2 Crônicas está depois de 1 Crônicas, tá? Vai ficar mais fácil aí. Para ajudar, ajudou, não ajudou?
Olha só, que mão que eu dei. Segundo Crônicas, depois de primeiro Crônicas. Assim como segundo Reis, depois de primeiro Reis, né? Tudo bem? Vamos lá, segundo Crônicas, capítulo 16, versículo número 9. Primeira parte do versículo diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos, preste atenção, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia. Olha que bênção, eu vou ler de novo. Olha só. E você olhando aí, coloca o seu nome aí, ó, nessa pessoa que Deus está procurando aí, ó. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Meu querido, não é só em bairro, não. Toda a terra. Deus está procurando em toda a terra. Olha só que bênção. Passam por toda a terra para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Aleluia. Olha que gostoso. Deus busca pessoas. O Senhor está procurando pessoas. Deus está procurando a mim e a você. Deus tem buscado pessoas para se mostrar forte, para estar junto, para abençoar, para derramar da unção, para fazer diferença nas nossas vidas. Olha que gostoso. E lá em João, se você depois quiser ler lá em João 4, quando Jesus está conversando com uma mulher que está tirando água de um poço, ele fala assim: filha, crê em mim agora, porque a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí ele diz assim: e Deus, o Pai, busca pessoas que façam isso. Não é isso? Lógico que não está nessa linguagem que eu fiz agora, mas se você ler, vai falar isso. Que Deus busca encontrar tais adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Qual o pedido que você tem feito a Deus? Tem a ver com o reino de Deus? Ou só tem a ver com as suas necessidades particulares? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Eu lembro muito da mulher chamada Ana. Quem lembra de Ana? Ana, esposa de um tal chamado Eucana. Que nome é esse, né? Olha só. Ana, esposa do Eucana. Ana não podia ter filhos. Lembra disso? Era estéril. Não podia ter filhos. E a outra mulher lá, né, a sua rival, como era o nome dela mesmo? Penina. Ah, ninguém esquece, né? Ninguém esquece da Penina, né? Penina tinha muitos filhos, Ana não. E durante muito tempo, Ana não teve filhos. Mas Ana era perseverante. Era ou não era? Ou mulher perseverante. Todo ano ela subia no templo lá para orar: Senhor, eu quero um filho. Me dá um filho. E ela orou, 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 orou. Acredito que muitos tiraram o sarro dela, zombaram. Ih, mulher, para. Ó, já de novo. Você com a mesma conversa. E ela ia lá e orava. Só que aí um dia ela fez uma oração diferente. Qual foi a oração diferente da Ana? Quem lembra? Olha aí. Aí veio a diferença. Ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu dou para o Senhor de novo. Não vai ser meu. Eu vou investir ele no reino. Não é meu. O Senhor me dá ele, eu só crio lá até uns 3 aninhos, 4 aninhos, e já devolvo para o profeta, e ele vai ser um profeta na sua casa. Me dá um filho que eu faço isso. Deus falou: então tá bom, tá feito. É para o reino? É. Então eu vou te abençoar. Olha que gostoso, queridos. Quando a gente investe no reino de Deus, Deus abençoa. Aprende isso, irmão. Não adianta você querer agarrar tudo, não. Investe no reino. Dá sua vida para Jesus. Abençoa. E as coisas vão acontecer. É automático. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando Ana faz isso, ela engravida. E ela tem um filho chamado Samuel, o maior dos profetas da época, né? Foi o primeiro juiz que fez toda a diferença na história. Só que depois de Samuel, ela teve mais quantos filhos? Mais 5. Aí, olha que bênção. Para quem não podia ter nenhum, ficou cheio de filhos. Deus a abençoou. Amém? Então, em primeiro lugar, seja perseverante, para que a unção permaneça na sua vida. Seja perseverante. Segundo, que o seu pedido seja voltado para o reino de Deus. Amém? Terceiro e último, vamos lá. Volta lá, agora volta para o segundo Reis, que vem depois de primeiro Reis. Segundo Reis, capítulo 2.
Amém? Terceiro e último pedido, que tem a ver com o pedido de Eliseu. A unção faz diferença quando eu sou perseverante, quando o meu pedido está voltado para o reino. E terceiro, olha lá no versículo 10. Olha comigo aí no versículo 10. O que está escrito aí? Qual que é a resposta do Elias? Hã? Coisa difícil você pediu, hein? Nós somos perseverantes. Pedimos para o reino. E não ficamos correndo atrás de coisa fácil, não. Amém? Meu querido, se você quer coisa fácil, você está no lugar errado. Em nome de Jesus. Eu quero falar coisa fácil, sim. Eu quero falar que você almeje coisas grandes. Em nome de Jesus. Quando Elias fala, coisa dura você pediu, falou, cara, você está pensando alto pra caramba, hein? Você está pedindo muito alto. Seu pedido é alto. É ousado. Você é ousado no que está pedindo. Você está indo além daquilo que eu imaginava. Eu não esperava isso. É isso que Elias está falando. Tanto é que ele fala, eu não sei se eu posso te dar isso. É tão ousado o seu pedido, que eu não sei se eu posso falar que vai dar. Mas vamos fazer o seguinte. Se você me vir subir, né, na minha carruagem lá, se você contemplar isso tudo, é porque Deus vai honrar e vai te dar. Agora, se você não vê, meu amigo, esquece. Não é isso, não. Mas Eliseu falou, beleza, é o que eu quero. Eu quero o dobro da unção, para ser dupla benção. Aí eu pergunto para você, como é que tem sido o seu pedido? Qual que é a tua visão de pedido? Será que nossos pedidos não são tão pequenos? Será que nós não somos muito tímidos em pedir? Jesus fala isso, por que sois tímidos? Será que não deveríamos ser mais ousados no pedido? Será que não deveríamos ser mais comprometidos, mais dinâmicos, com a visão lá na frente? Aí eu quero ler um texto com você, querido, no começo da igreja. Abre comigo lá em Atos dos Apóstolos, e nós vamos entender qual que é essa ousadia que Eliseu está tendo aqui. Atos. Atos. Capítulo 4. Atos 4, acharam aí? Amém? Eu vou ler com você do versículo 24. Pedro e João estavam presos. E de repente Pedro sai fora. E ele vai de encontro com a igreja. Passando por uma luta, uma dificuldade terrível. Perseguição da igreja. E aí nós vamos ver a ousadia do povo de Deus. Olha lá comigo lá, Atos 4, a partir do versículo número 24. Olha só, ao ouvirem isto, as perseguições, toda a crítica, tudo aquilo que eles estavam fazendo contra os apóstolos, então a igreja ela ouve o relato de Pedro. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, ora para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez da tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado,
tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Aleluia. Isso é ousadia. Imagina, querido, o pessoal te perseguindo, querendo te bater, te matar. E era aquela situação, o Pedro vem e conta, irmãos, ó, o negócio está feio, a coisa está pegando, o povo vai bater mesmo, vai matar. Talvez se fosse eu lá, vou falar de mim, talvez eu orasse, Deus tem misericórdia de mim, me livra dessa. Eu não sei se você fosse pensar assim, mas talvez eu pensasse isso. Mas eles não fizeram isso. Deus, o Senhor está vendo que está tendo ameaça, glória a Deus, então me dá ousadia para continuar falando. O negócio está feio, que fique feio, mas eu quero continuar propagando a palavra. Eu quero continuar fazendo a obra acontecer. Não importa quem que está me ameaçando. Eu vou continuar, porque a unção de Deus está aqui e não vai parar. E ali o lugar chegou a tremer, irmão. Imagina, está orando e começa a tremer, parece um terremoto, porque a unção de Deus estava ali. Amém? Pedido ousado. Olha o teu irmão e fala, meu irmão, seja mais ousado na presença de Deus. Amém? Deus espera isso de nós. Deus, os olhos do Senhor perpassam sobre a terra e buscam pessoas para se mostrar-se forte para com Ele. Amém? Deus está procurando eu e você para derramar da unção. E que essa unção não seja perdida nem dissipada, mas preservada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Feche os olhos, mas abra seu coração. Deixa Deus falar com você, meu irmão. Eliseu fez diferença na história. Mesmo depois de morto, ele ressuscitou pessoas. Só os seus ossos já fizeram diferença. Mas Deus quer usar você vivo hoje. Deus quer derramar da unção dele sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas para isso nós temos que ser perseverantes. Para isso, meu irmão, nós temos que não olhar nas circunstâncias, naquelas situações. Temos que permanecer firmes naquilo que Deus nos chamou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos que ser ousados diante do Senhor. Muitas vezes nós ficamos no comodismo, nos contentamos apenas em vir à igreja, em participar de algum ministério. A vida com Deus não se resume a isso. Muitas vezes nós temos pedido mais para o nosso próprio eu, para o nosso ego, para nossas vontades, e esquecemos de pedir para o reino de Deus. Oh, Jesus. Se você buscar, você vai achar. A palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Quando buscardes de todo o vosso coração. Eu creio que Deus quer fortalecer o seu coração nessa noite. Ele quer derramar da unção do Santo Espírito, a unção que faz a diferença na sua vida e na minha vida nessa noite.